Fala galera, tudo bem? Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da BF Perícias. E hoje nós vamos falar sobre a dúvida. É perigoso ser um assistente técnico? E aí, é perigoso? Se você tem essa dúvida, nos segue aqui que vamos falar sobre isso agora. Galera, antes de entrarmos no assunto, por favor, não se esqueça de nos seguir aqui. É de grande valia para a gente seguir esse nosso projeto, dar essa moralzinha aqui pra gente e não custa nada para vocês, tá bom, galera? Muito obrigado aí, espero que tenham seguido e vamos lá agora pro assunto. Sim, vamos lá. Gente, a dúvida é grande, né? É perigoso, muita gente tem medo de ser assistente técnico. Gente, muita gente tem medo de tudo, não é? De tudo. Agora, é perigoso ser um assistente técnico? Não. Perigoso por quê? O que é que um assistente técnico faz? Entendeu? Não é perigoso. O assistente técnico é o quê? É aquele que vai auxiliar as partes no processo em determinado assunto específico. Vamos trabalhar aqui como assistente técnico, perito grafotécnico, como é o meu caso. O que é que eu sou contratado para quê? Primeiro, aquela pessoa me chama e vamos conversar um pouco com ela. Não é? Como eu sou advogado também, isso facilita conversar sobre o processo. A gente já conversamos com o advogado da parte ou propriamente com a parte. Não é? A gente não conversa como advogado, claro, porque a gente tem que manter, não é, o código de ética. Se a parte tem advogado e a gente for conversar como advogado, a gente está quebrando o código de ética. A gente conversa como perito, mas o nosso conhecimento sobre o processo está dentro da gente, então a gente não tem como, não é? A gente não vai dar opinião sobre o caso, mas sim sobre a perícia. Muita gente chega e nos pergunta qual o momento certo de entrar com a perícia, por exemplo. Então a gente sabe como advogado qual é e a gente auxilia nessa situação. Por exemplo, muita gente chega, vai entrar ainda com um processo judicial e pergunta se é necessário contratar um assistente técnico neste momento, já que está no processo e está questionando a assinatura em um contrato, por exemplo. A gente diz, claro que é muito importante, pessoal, que se tenha o auxílio do assistente técnico nessa situação. Sempre é importante ter um conhecimento a mais, a gente não pode negar isso. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho... Galera, converse direitinho, vê o modo de pagamento, porque é importante. Eu digo isso porque trabalhei muitos anos como advogado, não contratando assistente técnico e levei algumas porradas aí da vida, tá certo? Então hoje eu digo, como advogado e como assistente técnico em alguns casos, que é necessário sim a assistência técnica. Ah, mas logo no começo do processo? Sim, por que não? Você tem um documento, um contrato com assinatura falsa, quer uma liminar para suspender os efeitos daquele contrato. É em juizado especial, mesmo que não seja. Para conseguir uma liminar, tem que ter uma prova pré-constituída de que os direitos são verossímeis, né? As alegações são verossímeis. Então, como é que você vai conseguir? Você vai conseguir com laudo pericial. Então, pessoal, você pode sim começar desde o início do processo como perito, como assistente técnico, como perito assistente técnico. E é até melhor que se faça assim. Por mais que muitas vezes as pessoas, na maioria dos casos, as pessoas nos procuram quando dá problema. Fez o processo todinho, instruiu o processo, muitas vezes mal, pela falta de conhecimento técnico, e chega numa perícia judicial e o perito dá um parecer desfavorável. Aí vão buscar a gente, aí é que vão procurar a gente. Em vez de procurar no começo para se tentar evitar isso daí, esse equívoco do perito judicial, porque às vezes esquece de um detalhe ou outro, que o perito assistente técnico, que teve mais tempo com o caso, sabe que está ali e aponta de logo ali para o perito judicial pega o caso, conhece e tem 15 dias para produzir. O perito assistente técnico está às vezes com a parte há meses, talvez anos até. Quem sabe o quanto desse processo demorou a se chegar na perícia judicial. Então, o perito judicial tem o conhecimento, o perito judicial conversou com as partes, se inteirou da situação, ele sabe o que está fazendo. E muitas vezes ele pode apontar para o perito judicial ali, ajudar, auxiliar o perito judicial a chegar à verdade real e evitar um equívoco. Tá? Um equívoco muitas vezes besta. Certo?
Isso é o assistente técnico. Essa é a importância do assistente técnico. Então veja só, o que eu falei aqui para vocês, o que eu narrei aqui para vocês, alguma coisa aponta algum perigo? Ah, e se o laudo, o meu laudo for um e o do perito judicial for outro? É por isso que eu digo que um laudo tem que ser bem fundamentado, para que você defenda o seu conhecimento. Você fez um laudo fundamentado, bem fundamentado? Fiz. Então pronto, vai lá e defende suas teses. Vai lá e defende. Qual é o perigo nisso? A outra parte entrou em contato comigo, nem responda. Nem responda, você não tem que conversar com outra parte. Você não tem que conversar com o perito da outra parte. Você está trabalhando para a sua parte. Ah, sofreu ameaça. Não, isso não existe, pessoal. Tá? Você não tem que ter contato com nenhuma parte. Eu tenho que falar com outra parte? Não. Não tem que falar, não. Você tem que prestar serviço para a parte que ele está lhe contratando. Qual é o perigo nisso? Qual é o perigo em fazer seu trabalho? De home office. Na grande maioria dos casos. Talvez em todos os casos. Não tem perigo nenhum. Fundamente bem o seu laudo. Encontre direitinho as características que você quer apontar. Bote nas figuras, aponte nas ilustrações no seu laudo. Deixe tudo indicado nas ilustrações com a finalidade de quê? De se fazer um trabalho cuja conclusão todos possam ver de onde você chegou nela, com a fundamentação. Certo? Não tem perigo nenhum. Tá bom? Se você fazer o seu trabalho de forma correta, não vai ter perigo. Tá certo? Não vai ter perigo. Então eu espero que vocês não tenham medo, que vocês queiram ser, porque é bom. É um trabalho bom e tem mercado para todo mundo. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se eu deixei mais alguma dúvida, não se acanhem, perguntem mesmo. Se ele não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.